Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14, irmãos. Diz aí a palavra do Senhor. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando a Deus graças, porque Ele vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Vamos meditar nessa manhã sobre estar no centro da vontade de Deus. O que é isso para a vida do cristão? O que a Bíblia ensina, pelo menos essa porção da palavra do Senhor, acerca desse assunto? Também para cada pai que está aqui presente, eu quero aproveitar para parabenizá-los, louvar a Deus pela vida de vocês, que são guerreiros, que carregam no ombro a graça de serem chamados de pai. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, fortalecendo-os e dando sabedoria no cumprimento dessa missão. Amém? Vamos agradecer a Deus pela porção da palavra. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, Senhor, porque mesmo sendo assim, tão pequenos, como diz a canção, fracos, pecadores, o Senhor nos ama e o Senhor revela qual é a sua vontade, a tua vontade soberana para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Dependemos totalmente do teu Espírito Santo, que é o grande ensinador das nossas almas, tanto para transmitir, quanto para recebermos a tua palavra e não nos tornarmos, ó Deus, ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, como nos orientou o teu servo Tiago, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que, só um instantinho que fechou aqui a minha colinha, o roteiro da palavra. Nós vivemos em um tempo, meus queridos, em que as pessoas costumam dizer assim: olha, o importante é você ser feliz, o importante é você fazer aquilo que o teu coração manda, deixa de ser bobo, inocente, para de pensar nas pessoas, faça aquilo que lhe dá prazer, porque a vida é muito breve, as coisas passam muito rapidamente, e quando você vê, você não vai ter aproveitado nada. E dentro desse contexto todo que a gente está vivendo de pós-modernidade, modernidade, se é que dá para datar isso tudo, nós entendemos então que o coração do homem está cada vez mais distanciado de uma pergunta tão simples que eu gostaria de fazer ao meu coração nessa manhã e ao coração de cada um de nós que estamos aqui. O que seria a vontade de Deus, meus irmãos? O que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Essa pergunta deveria não apenas nos nortear, não apenas orientar a nossa história, a nossa forma de ser, mas devia mesmo era nos perturbar.
todo discípulo de Cristo, todos aqueles que querem seguir o que diz o Evangelho, seguir a Jesus, deixar as coisas para trás, tomar a sua cruz dia a dia, deveria ser então constantemente perturbado, no sentido de nunca esquecer de questionar o seu próprio coração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas acontece que o pecado inclinou o coração do homem de forma definitiva para que ele não entenda, compreenda e pior, para que ele não deseje fazer a vontade de Deus. A palavra diz, meus irmãos, que o tempo todo o homem está contrário à vontade de Deus. E é por isso que, como nós louvamos aqui nessa manhã, ele enviou o seu Filho para nos ensinar qual é o caminho correto para deixarmos então de errar o alvo e viver uma vida em comunhão com esse Deus que é santo e que não admite nada mais, nada menos do que obediência por parte daqueles que os servem. A palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 19, vai mostrar para a gente o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? O nosso coração é muito enganoso. Por isso que o Salmo 19, que foi lido nessa manhã, o salmista ora: quem é que pode conhecer as suas próprias faltas? Absolve-me, Senhor, daquelas que me são ocultas. Porque muitas vezes em nossa ignorância humana, meus irmãos, nós não percebemos que fazemos coisas que vão contrárias à vontade de Deus em nossas vidas. Tem um outro texto aqui também, em Salmo 40, verso 8, o salmista orou com muito fervor. Ele disse: Senhor, gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, tua lei está dentro do meu coração. Porque o salmista gosta, se apraz em fazer a vontade do Senhor. O restante do verso traz então a explicação para nós, porque a lei do Senhor, a palavra do Senhor está preenchendo o coração do salmista. Porque se depender, irmãos, da nossa falha humanidade, nenhum dos que aqui estamos, principalmente eu, gostaríamos de fazer ou inclinaríamos a nossa vida para obedecer à vontade de Deus. Muito bem, essa carta que nós lemos, meus queridos, esse trecho que lemos, está na carta aos Colossenses. O contexto fala para a gente que Paulo estava preso em Roma. E de Roma, já no finalzinho do seu ministério, ele então escreve aos irmãos que estavam na cidade de Colossos. Só para lembrar os irmãos e a gente se ambientar aqui, antes de tirarmos algumas lições desse texto, Filemon, lá da pequena cartinha, né, que está aí na Bíblia, ele era dessa igreja, da igreja de Colossos. E Onésimo, seu escravo, também era. Onésimo transgrediu, desobedeceu Filemon e ele foi para Roma ao encontro de Paulo. Ele estava lá com Paulo em Roma. Nessa mesma época, Epáfras, que era dessa igreja de Colossos, depois a gente pode relembrar, ele então também vai para Roma para entregar um relatório, prestar um relatório de campo sobre a igreja dos Colossenses a Paulo, para acalmar o seu coração, levar alegria àquele pai apóstolo, porque afinal de contas ele tinha implantado aquela igreja e agora ele estava prestes a ser sacrificado por amor a Cristo, e Epáfras, líder daquele lugar, vai prestar relatórios a Paulo. E quando chega ali, o relatório não é muito bom. Epáfras vai dizer que, apesar de todas as bênçãos, a igreja de Colossenses estava enfrentando alguns problemas. O principal problema, meus irmãos, era o gnosticismo. Uma seita, uma concepção filosófica que estava tomando conta ali. Havia alguns gnósticos que estavam espalhando a erva daninha no meio da igreja. E esse tipo de conhecimento, de seita, de filosofia, diz que, através do misticismo, de um conhecimento profundo, místico, você poderia ser salvo.
Então, esses falsos mestres chegavam na igreja e diziam para os irmãos de Colossos: olhem, vocês só precisam experimentar os mistérios do universo, o grande poder que existe no controle disso tudo, e vocês serão salvos. E sobre Jesus, eles diziam que Jesus era, portanto, encarnado, e por ele ter se feito carne, como nos ensina as Escrituras, ele era inferior a Deus. Olha o perigo da heresia, irmãos. Tudo isso você pode meditar essa semana no livro de Colossenses e você vai encontrar. Olha, Jesus então é um ser humano como nós. Ele não é tão humano como nós, mas ele também não pode ser Deus, porque ele se encarnou. E ele é um pouquinho superior às coisas que foram criadas. Então, isso preocupou muito a Paulo. Epáfras também falou que, além dos gnósticos, havia na igreja de Colossenses judeus recém-convertidos, né, ao evangelho, e eles não queriam se libertar das velhas tradições. Pregavam ainda a circuncisão, pregavam que os ritos e as regras deviam ser obedecidos, e tudo isso então estava ali, junto com relacionamentos desordenados, atrapalhando o fluir da verdadeira fé na igreja na igreja dos Colossenses. E é aí, meus irmãos, que nós chegamos nesse texto que eu li junto com os irmãos. Nesse contexto todo, se você olhar para o verso de número 9 do capítulo 1, Paulo vai fazer o quê? Ele vai orar. A Bíblia fala que Paulo ora a Deus. Paulo tinha esse compromisso de orar pelo seu rebanho, porque sabia quão preciosa era a vida de cada um daquelas ovelhas que ele conquistou para Cristo pelo poder do Espírito Santo. E ele temia que aquelas ovelhas, ainda novas na fé, estivessem sendo desencaminhadas da verdadeira doutrina, da palavra de Deus. E é nessa oração que eu quero tirar algumas lições para voltar ao nosso tema inicial, a nossa introdução. Qual é a vontade de Deus para a minha vida enquanto discípula de Cristo, para a minha vida enquanto igreja, para a minha vida enquanto pai, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto cidadão? Qual a vontade do Senhor para nós, irmãos? E nós vamos aqui, então, aprender um pouco com esse trecho de Paulo. Vejam, meus queridos, que Paulo não ora pelas necessidades físicas ou materiais da igreja de Colossos. A preocupação primeira dele é com as coisas espirituais. E então, o primeiro aspecto da oração de Paulo que nós podemos ver aqui, que eu gostaria de comentar com os irmãos, é que Paulo ora, veja no verso 9, para que haja a compreensão plena da vontade de Deus. Finalzinho do verso 9, meus irmãos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento do quê? Da sua vontade. Então, a primeira preocupação, o primeiro aspecto da oração do apóstolo Paulo era: Senhor, faz aquela igreja, faz aquele povo cheio do pleno conhecimento da tua vontade, daquilo que tu queres para a vida deles. E então, meus irmãos, nós podemos aqui ver que exatamente para combater todas as heresias que ameaçavam os irmãos, os falsos mestres que prometiam revelações espirituais para a igreja, Paulo ora pedindo isso: Senhor, abre a mente dos colossenses, que eles conheçam, que eles não fiquem presos a experiências místicas que podem trazer uma coceirinha na alma deles, mas que depois é como garapa. A função da água com a garapa, ela controla um pouquinho a glicose, aumenta, não sei, e traz uma calmaria, mas é muito momentânea, meus irmãos. Paulo tinha isso em mente quando falava aos colossenses: meus queridos, não basta conhecer a vontade do Senhor. Você não precisa apenas conhecer a vontade de Deus. Mas conforme a oração de Paulo, nós entendemos que nós precisamos ser
transbordantes desse conhecimento. Senhor, eu quero transbordar no conhecimento da tua vontade. Nós não podemos andar com Deus, meus irmãos, se nós não soubermos qual é a vontade dele para nós. Não podemos. Porque a Bíblia fala no capítulo 6 do livro de Gênesis, que Noé era homem justo e bom. Noé andava com Deus. Andar com Deus significa colocar-se no mesmo caminho que Deus. Caminhar com Ele, aprender o que Ele quer, aprender o que Ele não quer. Perceber aquilo que o agrada e o que não agrada. Então, não temos como sermos cristãos se não vivermos, ou pelo menos se não ansiarmos, o transbordamento desse conhecimento. E aqui nós temos, então, 3 grandes demandas da nossa vida, com a qual eu e você se preocupa, pelo menos devia se preocupar um pouco menos com alguma e um pouco mais com a principal. Nós temos a vontade dos outros, a sua própria vontade e tem a vontade de Deus. São as 3 demandas da vida. Preocupar-se com o que os outros querem que você seja ou faça, preocupar-se com o que você quer ser e fazer e preocupar-se com a vontade de Deus. Agora, se nós observarmos esse verso 9, Deus quer que conheçamos a vontade dele. Muitas vezes, nós estamos nos polos errados. Estamos preocupados mais em conhecer a vontade da família, do marido, da sociedade, da namorada, do professor, do patrão. E, às vezes, estamos tão centrados no nosso mundinho que a gente só quer conhecer a nossa vontade, o nosso eu, o meu curso, aquilo que eu quero, o dinheiro que eu quero juntar, o planejamento que eu tenho. E a vontade de Deus, que é a principal, fica no escanteio. Fica para ser jogada como uma bola a qualquer momento, por qualquer pessoa, na hora que me convier. Quando me for conveniente, passa aí, que eu vou então colocar a vontade de Deus para frente. E Paulo tinha essa complicação, meus irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nos 2 vocábulos que estão aí do ladinho, nesse verso 9, desse transbordamento. Primeiro é cheio. Cheio do conhecimento, cheios do pleno conhecimento. Cheios, esse vocábulo no Novo Testamento aparece com o sentido de controlado por. Você vai ter a mente, o coração, as ações, as escolhas controladas por esse conhecimento. E pleno, pleno significa cumprir, completar. Aqui, nessa metáfora, é uma ideia de um navio, passa a ideia de um navio que está pronto no porto, totalmente pronto, equipado já para zarpar. Foi carregado, está pronto e vai zarpar. Mais ou menos isso o Senhor está falando aqui através da vida de Paulo, da oração de Paulo, e isso serve para mim, para você, para a Igreja de Cristo nessa manhã. Eu tenho algumas perguntas para fazer ainda dentro desse primeiro aspecto, para que pensemos juntos. O que Deus quer de você? Qual a demanda de Deus para a tua vida? Por que você está aqui? A esse ponto da vida, nesse lugar, nessa função. Como você tem lido a mão de Deus construindo a tua história? Como você tem entendido? Eu mesma, irmãos, eu não imaginaria que eu deixaria Paraíba e estaria aqui. E eu sou grato pela vida de vocês, pela acolhida, pelo que esta igreja se transformou na minha vida. Mas eu jamais imaginaria que eu iria chegar tão longe. E no início, quando eu vim morar aqui no Rio, eu olhava para o mapa, que eu gosto muito de mapas, e eu ficava assim dizendo, meu Deus, né? É muito chão. O lugar mais longe que eu tinha ido era o quê? O final, o último sertão da Paraíba, lá no limite. E eu achava que estava indo muito longe. Então, a vontade de Deus é assim. Ela vai acontecendo na minha vida e na sua vida, mas você precisa ter sensibilidade para priorizar não
a vontade dos outros, nem a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Meus queridos, o segundo aspecto, então, que nós podemos aqui observar, é que Paulo ora mostrando o propósito da compreensão da plena vontade de Deus. E para isso eu queria que você olhasse para o verso 10 do texto que lemos. Olha o que Paulo diz: assim oramos, ou seja, para que você seja cheio do conhecimento da vontade de Deus, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e não só conhecendo a vontade dele, mas crescendo no conhecimento dele. Então, o segundo aspecto aqui, irmãos, é que a gente compreenda o propósito dessa plena vontade de Deus. Paulo está ansioso para que a igreja de Colossos entenda plenamente essa vontade. Qual é o propósito dessa compreensão? Para que você precisa saber a vontade de Deus para a sua vida? Na vida cristã, conhecimento e obediência andam juntos. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz o apóstolo: sejais não apenas ouvintes, mas o que, meus irmãos? Praticantes da palavra de Deus. Ainda no verso 10, esse verso que lemos, Paulo fala sobre viver de maneira digna do Senhor. Dentro desse propósito de se conhecer a vontade de Deus, é você viver de maneira digna do Senhor. E como eu posso viver de maneira digna do Senhor? O próprio verso 10 vai responder para a gente: agradando-lhe em tudo. Em tudo. Não pode ter um aspecto da sua vida que fique fora desse objetivo final, que é agradar a Deus. Viver para o inteiro agrado de Deus. E dito isto, eu queria ler uma citação aqui de Champlin, que ele faz sobre esse texto. Ele diz o seguinte: toda vida que deseja buscar o louvor e a opinião dos homens se vê maculada, manchada. Tenhamos cuidado de não ajustar nossas velas para apanhar os ventos mutantes do favor e dos elogios humanos. Porém, olhemos mais para cima e digamos: Deus, o verdadeiro comandante e imperador, tem nossa sorte em suas mãos. Precisamos agradar a Ele e a Ele somente. Amém, meus irmãos? Outra forma, diz o próprio verso 10, de como viver de modo digno do Senhor, é frutificar em toda boa obra. Você foi chamado para dar frutos. A união com Cristo nos leva a dar frutos. E são frutos cheios, são atos cheios de amor. Efésios capítulo 3, verso 16, se eu não estou enganada. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Não é você que fez as boas obras. Elas já foram prontas por Deus nos tempos eternos, para que eu e você andássemos nelas. Como também podemos viver de maneira digna que agrada ao Senhor? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Diz aí o verso 10, o finalzinho do verso 10. Meus irmãos, quanta ignorância bíblica. Quanto analfabetismo bíblico. As crianças de hoje, a grande maioria, não conhecem mais a história bíblica. As histórias. E quando conhecem, o objetivo maior, que é apontar Cristo nessas histórias, não é apresentado. Todo o aspecto visual é muito importante, mas às vezes a gente trata crianças, jovens e adolescentes como seres idiotizados. Para passar o evangelho, eu preciso me pintar muito, 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 senão a criança não vai compreender. Então, tem criança que tem mais pânico da pintura de cara de palhaço do professor do que não quer saber da palavra. É uma opinião minha. Também não tenho nada contra. Eu sei que são métodos. Mas muitas vezes o que eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos e a minha, é que nós estamos mais preocupados com os métodos, e esses métodos abafam a mensagem. E qual é o centro da mensagem do evangelho? Cristo. Não basta contar que Noé entrou na arca cheio de bichinho. Tem que se apontar que aquela arca é a salvação que aponta para o Salvador.
Quanto tempo nós temos perdido nisso tudo e temos deixado de conhecer a vontade de Deus quando nós focamos mais em métodos do que na palavra. É um milagre vocês estarem sentados aqui me ouvindo. Porque o mundo de hoje não foi feito para ninguém ficar 45 minutos sentado numa cadeira, olhando para uma pessoa descabelada, falando sem parar. O que faz vocês ficarem aí atentos é o poder da palavra do Senhor. Amém? Porque ela é alimento. E todo aquele que ama a Cristo, ama a sua palavra. Quer conhecê-lo. Mas então, irmãos, caminhando aqui para um último aspecto, diz a palavra do Senhor que uma forma de você também viver de maneira digna dele, dentro da sua vontade, é que você vai estar fortalecido. Paulo ora por isso. Com todo o vigor, segundo o poder da sua glória. Verso 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Somos o que fazemos, meus irmãos, e não o que falamos. Porque muitas vezes é tão difícil a gente fazer o que é certo. Porque nos falta poder do Espírito Santo. E incorremos no mesmo erro. Esse poder não existe para fazer de mim e de você valentões, valentonas, que sai respondendo a todo mundo, sai agindo de forma precipitada, sai tomando as suas próprias vontades, não. Esse poder existe, olha aí, por favor, no verso de número 11, finalzinho, para te fazer perseverante, disse o apóstolo Paulo, para que tenhais toda perseverança. Perseverança significa paciência para suportar as circunstâncias difíceis da vida. Isso não significa passividade. É o soldado, a imagem aqui, irmãos, é um soldado no campo de batalha, permanecendo em combate. É o corredor na pista, ele está colocando os bofes, mas ele se recusa a parar, porque ele treinou para aquilo, ele tem uma meta, e eu vou superar o meu corpo, eu vou chegar lá. Isso é a ideia de perseverança na Bíblia. E também paciência, diz a oração do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês tenham toda a paciência. Paciência aqui une-se ao vocábulo bíblico longanimidade. Aprender a lidar com pessoas difíceis. Se perseverança trata de paciência com as circunstâncias, paciência ou longanimidade trata de paciência com as pessoas. Quantas vezes nós nos achamos os santos da questão, mas também decepcionamos pessoas. Também necessitamos que pessoas olhem para nós com paciência, com longanimidade. Paulo também fala, meus irmãos, em sua oração, nesse aspecto, de alegria. Ele diz aí, nesse mesmo verso, para que com alegria, o apóstolo Paulo disse quando estava preso, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa alegria eu tenho para mim, porque a vida é mais sofrimento do que alegria. Que é algo assim sobrenatural, é um dom do Espírito, é fruto. Vem sobre você e lhe contenta, ainda que você esteja na pior circunstância, no momento mais difícil da sua vida. E por fim, Paulo fala nesse aspecto da gratidão. Verso 12, meus irmãos. Dando graças ao Pai que vos capacitou para vos tornarem participantes da herança nos santos da luz. A importância de nós estarmos na igreja, reconhecendo então esse Deus santo, poderoso, misericordioso e bom. Então concluindo, meus queridos, esses dois aspectos da oração de Paulo, que eu gostaria de trazer ao meu coração e ao seu coração nesta manhã, sobre a questão, qual a vontade de Deus para a minha vida, para a sua igreja, para o seu povo. Vimos que o primeiro aspecto era a compreensão plena da vontade de Deus. No segundo aspecto, nós vimos qual é o propósito dessa compreensão plena, que são todas essas características que nos foram dadas entre o verso 10 e o verso 12. Concluindo, eu queria aplicar algumas coisas para as nossas vidas hoje, como cristãos da Segunda IEC em Itaguaí,
vivendo num momento de pandemia, num contexto social, econômico complicado. O que a gente aprende com tudo isso, meus irmãos? Que conclusões podemos tirar, pelo menos dessa reflexão? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo têm prazer em conhecer, buscar e aprender a vontade de Deus para as suas vidas. Essa vontade é revelada principalmente através das Escrituras e de uma vida de oração, porque o próprio apóstolo Paulo, ele orou para que os irmãos de Colossos sentissem essa realidade. O conhecimento da vontade do nosso Deus e Pai nos capacita a vivermos de modo digno dele, meus irmãos, fortalecidos pelo seu poder, exercendo a perseverança, a longanimidade, a alegria e a ação de graças. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e depois eu chamo então o pastor Sandro. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua bondade e quão difícil é, em algumas circunstâncias da vida, nós percebermos, ó Deus, a tua vontade para nós. Mas sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos o teu Espírito Santo que habita dentro de nós. E se nós então dermos ouvido ao teu Espírito Santo através, ó Deus, da meditação sincera na tua palavra e de uma vida de oração, como fez o apóstolo Paulo, nós, Senhor, seremos capazes de discernir a tua vontade para nós. Ajuda-nos em nossas fraquezas, porque somos humanos, podemos errar, podemos, ó Deus, tomar outro caminho que não era o caminho que o Senhor tinha planejado para nós, mas entendemos que tu és sempre poderoso para nos trazer de volta para o centro da tua vontade. Se arrependidos, nós curvarmos não apenas a cabeça, mas o coração diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, que essa igreja possa ser conhecida para a tua glória, não para a glória de homens, como uma igreja que procura estar no centro da vontade do Senhor, que é o seu dono e o seu redentor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.